Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências com o professor Felipe. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco a respeito da poluição do ar. Como essa poluição ela é causada, quais são os principais poluidores do ar, quais consequências essa poluição traz para a nossa saúde, ok? Então vamos lá, dando continuidade aqui à nossa aula. Primeiro a gente tem que ter uma ideia do que é o ar que nós respiramos. O que é esse ar que nós respiramos? O ar que nós respiramos nada mais é do que uma mistura de gases. Dentro dessa mistura de gases está o oxigênio, que é fundamental para a nossa vida. A gente utiliza o oxigênio para a respiração celular. Nós temos o nitrogênio, nós temos o gás carbônico, que é utilizado aí pelas plantas durante a fotossíntese. Nós temos o vapor d'água e muitos outros gases aí nessa mistura que é o ar que nós respiramos. A gente tem um gráfico aí que nos mostra que 78% do ar que nós respiramos é composto de nitrogênio, ou seja, o nitrogênio é o gás mais abundante no ar. Nós temos em segundo lugar o oxigênio com 21% e 1% de outros gases, como o dióxido de carbono, o argônio, o vapor d'água e por aí vai. Beleza? Vamos lá. Quando galera, que o ar ele fica poluído? O ar ele fica poluído quando aumentam a quantidade de substâncias químicas presentes nele. E como é que essas substâncias químicas vão parar no ar? Principalmente através da queima do petróleo, da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral. Como esse petróleo, esse carvão mineral vai parar no ar? Através dos automóveis, principalmente. Os automóveis, a maioria deles utilizam a gasolina, que é um derivado do petróleo, como combustível. E a queima dessa gasolina vai fazer com que o ar ele fique poluído. Beleza? Então essas substâncias químicas elas vão parar no ar, principalmente através da queima dos combustíveis fósseis. Essa queima é a principal poluidora do ar. E essas substâncias químicas presentes no ar, provenientes aí da poluição, elas vão causar nos seres humanos intoxicações, alergias, problemas respiratórios e por aí vai. Uma série de problemas esse tipo de poluição causa na saúde humana. Quais os principais poluidores do ar? Como eu já falei para vocês agora no slide anterior, eu falei que os combustíveis fósseis, encabeçados aí pelo uso do combustível nos automóveis, são os principais poluidores, né? Nós temos aí os motores dos veículos, como eu acabei de mencionar. Nós temos as indústrias siderúrgicas, que são aquelas indústrias que para a fabricação de metal, principalmente o aço, e elas utilizam aí principalmente como fonte de energia o carvão mineral, que é um tipo de combustível fóssil. Nós temos as refinarias de petróleo também como poluidoras, as fábricas de cimento e papel. As fábricas de cimento elas vão contribuir para essa poluição atmosférica, principalmente através da liberação da sílica no ar. Essa sílica, aos seres humanos, ao respirarem elas vão ali se infiltrar no pulmão e causando aí diversos problemas. Nós temos também as queimadas e a incineração do lixo doméstico também como agentes poluidores do ar. Eu falei para vocês que os automóveis eles são os principais poluidores do ar, não é? E como é
que os automóveis vão contribuir para essa poluição? A queima do combustível fóssil no automóvel, a queima da gasolina, ela vai liberar no ar um gás chamado monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele é um gás incolor e inodoro, ou seja, ele não tem cor nem cheiro. Ele é um gás aí invisível e que você não sente nada. Ele é um gás altamente tóxico, porque ele se liga na hemoglobina. Aí, professor, que diabo é hemoglobina, professor? A hemoglobina é um pigmento presente no nosso sangue que vai fazer com que ela vai transportar o oxigênio. Ela vai transportar o oxigênio que a gente respira para os tecidos, para o coração, para os pulmões, para as células e por aí vai. Então, o monóxido de carbono, ele vai se ligar a essa hemoglobina, essa hemoglobina ela transportaria o oxigênio, mas o monóxido de carbono se liga com ela, aí ela, ao invés de levar o oxigênio, ela vai transportar o monóxido de carbono. Só que tem um problema. Quando o monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina, ele não desgruda mais nela, ele fica ali grudado nela, ele não solta mais. Então essa hemoglobina ela não vai mais conseguir transportar oxigênio, ela só vai transportar monóxido de carbono. O que que acontece? Quando a pessoa respira muito monóxido de carbono, ela morre asfixiada, porque ela não vai mais conseguir transportar o oxigênio. Ela vai levar somente a hemoglobina, ou ela vai levar somente o monóxido de carbono, desculpa. Gente, existem casos em que a pessoa morre acidentalmente por respirar o monóxido de carbono. Por exemplo, eu já vi alguns casos que a pessoa dorme dentro do carro, com o carro ligado por causa do ar-condicionado. Por exemplo, a pessoa bota um carro dentro da garagem e essa garagem é fechada, não tem por onde o gás ir embora, o gás sair para a atmosfera. Então a pessoa entra dentro dessa garagem, liga o carro por causa do ar-condicionado e dorme dentro do carro. E a pessoa, sem querer, acaba respirando esse monóxido de carbono proveniente da queima e da gasolina. E a pessoa acaba morrendo. Um rapaz aqui da minha cidade, ele morreu desse jeito aqui, onde eu moro. Ele botou o carro na garagem, ligou o ar-condicionado, ele veio aí de uma festa, aí botou o carro na garagem, ligou o ar-condicionado, foi dormir. Aí acabou falecendo porque ele respirou muito esse monóxido de carbono, acabou morrendo asfixiado. Além dos gases, os automóveis eles liberam também na atmosfera partículas que ficam em suspensão no ar. Que partículas são essas? As partículas provenientes do desgaste dos pneus e dos freios. À medida que o carro vai andando, os pneus vão sendo desgastados e essas partículas de pneu vão sendo lançadas no ar. Da mesma coisa acontece com os freios. Outro problema também proveniente da poluição do ar são as chamadas chuvas ácidas. Como é que acontecem as chuvas ácidas? É o seguinte, através da queima do óleo diesel, que é principalmente o combustível proveniente usado em caminhões, em ônibus, esses veículos grandes, eles geralmente utilizam óleo diesel como fonte de combustível e através também da queima do carvão mineral, tanto a queima do óleo diesel quanto a queima do carvão mineral, eles vão liberar na atmosfera o dióxido de enxofre, que é o SO2, e o dióxido de nitrogênio, que é o NO2. E esses gases presentes na atmosfera, além de causarem a chuva ácida, que eu vou explicar como ela ocorre, eles também causam diversos distúrbios no ser humano, como a asma e a bronquite. E eles também, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, eles reagem, eles se juntam
com o vapor d'água na atmosfera, como é que acontece? O ônibus queimou o óleo diesel para produzir aí para ele conseguir andar. E esse óleo diesel, a queima do óleo diesel vai produzir o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Esses dois gases vão para a atmosfera. Chegando na atmosfera, lá tem vapor d'água. Eles vão se juntar, eles vão reagir com esse vapor d'água presente na atmosfera e vão formar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e o ácido nítrico, que é o HNO3. E eles vão se dissolver nessa água e vão cair de volta no chão no formato de chuvas ácidas. Esses dois gases, que é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, eles vão se dissolver na água da chuva e vão cair formando as chamadas chuvas ácidas. E essas chuvas ácidas, elas causam diversos prejuízos para o ser humano, como por exemplo, elas alteram a composição do solo e das águas, elas causam aí a destruição de plantações, a morte de peixes em rios. Elas também corroem os prédios pelo fato de serem ácidas, né, conterem ácidos aí em sua composição. Elas corroem os prédios, as casas e os monumentos históricos. Temos aqui, ó, como é que ocorre essa chuva ácida. A água, ela vai para a atmosfera na forma de vapor e as indústrias, elas liberam aí o NO2 e o SO2. Esse NO2 e o SO2 vão cair na forma de chuva aí, matando as árvores por intermédio da chuva ácida, beleza? Vamos lá. As siderúrgicas e as fábricas de cimento, elas também colaboram com a poluição do ar. Como eu já havia falado para vocês, elas liberam para a atmosfera partículas de sílica, que é o SiO2. Essa sílica, ela vai se aderir aos pulmões da pessoa, quando a pessoa respira ela, causando alguns problemas, como a fibrose e os efezemas pulmonares. Temos aqui, ó, essa parte preta aqui é onde, nas bordas do pulmão, é onde a sílica, é a parte do pulmão onde tem sílica. E já essas partes aqui, mais no meio aqui, indicadas pela seta verde, são partes do pulmão onde não tem sílica. Então essa pessoa aqui provavelmente ela trabalhava aí numa fábrica de cimento sem proteção alguma. Inversão térmica, galera. O que é a inversão térmica? A inversão térmica é um fenômeno que acontece principalmente aí no inverno, nas grandes cidades principalmente, porque ali tem muita poluição acumulada nas grandes cidades, como Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo. Ali tem muito carro rodando, muita poluição. Então, no inverno, acontece o fenômeno chamado de inversão térmica. Como é que acontece essa inversão térmica? Ela acontece quando os gases eles não se dispersam no ar, eles não vão embora. Quando esses gases provenientes da queima, da descarga dos carros, das indústrias, eles não vão embora. Eles ficam ali próximos ao solo, causando aí essa nuvem próxima ao solo, essa nuvem de gases poluentes, beleza? Como é que acontece a inversão térmica? Só voltando aqui um pouquinho, a inversão térmica ela causa geralmente nas pessoas e problemas respiratórios. E como é que ela acontece? É o seguinte, temos aqui, ó, próximo ao solo, geralmente o ar é mais quente e o fluxo natural é o ar quente subir. O ar quente, quando o ar quente sobe e o ar frio ele desce. Porque à medida que esse ar frio, quando ele desce, à medida que ele vai sendo esquentado aí pelo solo, pela irradiação térmica, ele sobe novamente, ele vai subindo. O ar quente ele vai subindo e o ar frio ele vai descendo. O ar quente vai subindo
e o ar frio ele vai descendo, vai sendo esquentado e sobe. Aí o ar frio desce, é esquentado e sobe. Então acontece esse ciclo aí naturalmente ao longo do dia. Já na inversão térmica, isso não acontece. O ar frio, ele não consegue subir. O ar frio ali, ele fica preso próximo à superfície, causando aí essa nuvem de poluição. Isso aí é a inversão térmica, ok? A gente encerra por aqui a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham entendido bem os conceitos aí de poluição do ar. E eu vou deixar 5 questões para que vocês se divirtam aí na plataforma. Um abraço a todos e bons estudos.